A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje é dia de testemunho que edifica e eu convido você a vir edificar vidas juntamente comigo, sabe como? Compartilhando, se inscrevendo no canal e dando o seu like. E hoje tem uma amada que vai testemunhar o que Deus fez na vida dela. Teve a sua mãezinha, orando por ela por muito tempo, mas Deus alcançou, salvou, libertou e hoje ela prega a palavra do Senhor. Então, venha comigo, vamos ouvir o testemunho da nossa amada irmã. E hoje a nossa convidada é a nossa amada irmã Verônica, que veio testemunhar o que Deus fez na vida dela. A paz do Senhor, irmã Verônica, tudo bem Paz, com você? Paz Senhor, mãe Ivone, tudo bem? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo nessa tarde falar que mais uma vez Jesus é poderoso e está alcançando vidas ainda nos dias de hoje, né, mãe Ivone? E hoje você vai edificar vidas com o teu testemunho. Amém, em nome de Jesus. Então, eu sou Verônica, eu tenho 38 anos, eu sou esposa do irmão Murilo, sou mãe do Lucas e da Ana Laura. O Lucas está com 20, a Ana Laura está com 13. E para a glória de Deus, eu posso colocar a plaquinha lá na minha casa, eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém. Eu creio que esse é o nosso maior patrimônio, nosso maior bem, a nossa maior herança, né? Verdade. Então, sempre quando eu vou pregar, eu uso uma frase que eu acredito que ainda vão alcançar muitas vidas, e eu ainda creio que um dia eu vou ouvir outras pessoas podendo verbalizar isso, dizendo que eu sou fruto de uma mãe que não desistiu de orar por mim. Amém. Então, eu sou filha única, eu sou filha da irmã Laura e do irmão Basílio. Não nasci num lar cristão, apesar de a minha mãe ser uma mulher de muita fé, muito temente a Deus. As minhas memórias são sempre da minha mãe orando. Eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão. Engravidei aos 17 anos, tive que casar, tive meu filho, que agora está com 20, se preparando para casar também, no meu coração. E quando meu filho tinha 8 anos, eu me divorciei, caí em adultério e fui morar com outra pessoa, engravidei da Ana Laura. A Ana Laura nasceu de 24 semanas. A Ana Laura é um milagre. Todos os médicos que me atenderam e fizeram meu pré-natal, inclusive no dia que eu fui para assinar a laqueadura, dia 22 de março de 2011. A previsão do parto era para julho. E quando eu cheguei no consultório, o médico perguntou: como você está, Verônica? Eu disse: eu estou vendo uns vagalumes aqui, doutor, mas no resto está tudo bem. Ele aferiu minha pressão, era 23. Meu Deus. E quando ele aferiu minha pressão, ele disse assim: olha, eu preciso ser sincero com a senhora, há uma possibilidade muito grande dessa menina que está no seu ventre já estar morta. E ele não deixou eu ir para casa. Naquele dia a gente já foi diretamente para o hospital, ali na maternidade de Curitiba. E às 11h15 da manhã nasceu aquela menina gritando, chorando, e para a glória de Deus, a Ana Laura nasceu bem, saudável. Ficamos 2 dias na UTI com ela, e o Senhor restabeleceu e deu graça, ousadia. E quando a Ana Laura tinha 4 anos, eu me separei de novo. E aí, com 28 anos, eu voltei para casa dos meus pais, com um filho de cada pai, um monte de roupa suja, um monte de móveis velhos. Eu lembro que a minha mãe ficou quase uma semana lavando roupa junto comigo. E quem passava olhava e dizia: filha da Laura e do Basílio, não deu nada, nada que se aproveite. E uma coisa que eu sempre digo quando eu ministro para mulheres em palestras é o poder que a palavra de uma mãe tem sobre a vida, né? E ainda que eu não cresce, ainda que eu não professasse a fé em Cristo, a minha mãe sempre dizia: Verônica, antes de ser minha, você é dele. E eu dizia assim: a senhora é louca, a senhora é maluca, eu não quero nada com esse Deus.
E ela dizia: filha, antes de ser minha, você é dele, eu te consagrei no meu ventre, e eu sei que um dia Deus vai fazer a obra. E às vezes a gente tem promessas sobre a nossa casa, Deus diz que vai salvar os nossos filhos, e às vezes no calor da emoção, nós acabamos falando que os nossos filhos não têm jeito, que os nossos filhos não vão dar certo. Então, se no meio do meu testemunho existe alguma mãe assistindo, que ela possa dizer para o filho dela que o filho dela é promessa de Deus, que o filho dela vai dar certo, porque o Senhor é Em nome de poderoso para Jesus. isso. E a minha mãe sempre dizia: você pode me enganar, mas não pode enganar Deus, você pode mentir para mim, mas você não mente para Deus. E ainda que eu não professasse isso, essas palavras ficaram muito marcadas na minha memória. E aí, com 28 anos, eu destrambelhei para o mundo. Me envolvi com balada, com festa, com vida noturna. E aí a minha mãe não era mais convidada nem para ir nas festas de família, porque a filha dela era o assunto. Vi minha mãe chorar muitas, muitas e muitas vezes, pedindo para mim: não sai, não mente, volta, fica em casa, olha teus filhos. Mas aí já não havia mais comprometimento da minha parte. E quando eu fiz 28 anos, em uma balada, chega a ser até irônico, eu conheço um rapaz que eu achei que era o segurança ou alguém do gênero, porque era grande, alto, e eu disse: moça, onde é o banheiro? E quando ele vira de frente para mim, ele estava mais para lá do que eu. Ele disse: é lá do outro lado. E eu fui ao banheiro, quando voltei, acabamos conversando e ficando aquela noite. E uma hora ele olhou para mim e disse assim: você não sabe de uma coisa. Eu disse: não mesmo. Ele disse assim: eu vim aqui nessa noite com uma palavra profética. Quando eu saí da minha casa, eu disse que a mulher que eu conhecesse essa noite, ela ia ser a mulher da minha vida. E eu nunca vou esquecer a gargalhada que eu dei. Eu disse: não, você não precisa da palavra profética, você é o louco da sua casa já. Falei: não se iluda, eu não dou mais jeito, eu já destruí 2 famílias, eu destruí 2 vidas. Não se perca seu tempo comigo, eu não tenho mais salvação, eu não tenho mais solução. E aí ele olhou para mim bem assim: o amanhã não pertence a você, o amanhã só pertence a Deus. E os dias se passaram, a gente ia se aproximando, ia ficando. E aí ele começou a falar que ele também era divorciado, que ele tinha um filho, que a mãe dele participava do círculo de oração, que ele era crente, que ele estava afastado dos caminhos do Senhor. E isso se demandou 6 meses. E um dia ele olhou para mim e disse assim: olha, eu já não aguento mais essa vida de beber, de ir para balada, de ferver. Eu tô com saudade da casa de Deus. Você vai para a igreja comigo? Aí eu olhei e disse assim: não, você tá maluco? Falei: esquece. Eu, crente, nunca. Isso nunca foi para mim. Ele disse: pois é, mas eu tenho certeza que é com você que Deus vai fazer a obra na minha vida. E aí eu falei assim: você quer ir para a igreja? Você vai. E aí que eu vi o que a minha mãe dizia. Eu falei assim: só que assim, se você for para a igreja, a gente não pode mais fazer nada errado. Porque mesmo não temendo a nada, a minha mãe sempre disse que Deus a gente não pode enganar. Porque se a gente enganar Deus, ele está vendo tudo. Porque ele não dorme nem de dia e nem de noite. Ele está de olho. Eu falei: então a gente não vai poder fazer nada errado mais, porque Deus está vendo. E através do testemunho que ele começou a dar, ele parou de beber, ele parou de professar, de ter aquelas práticas. E eu comecei a olhar para ele e dizer assim: caramba, esse Deus desse rapaz é diferentão mesmo. Olha o que ele fez na vida desse rapaz. E eu ia que nem o pinheirinho de Natal, ele conseguiu me convencer a ir até a igreja. Eu ia que nem o pinheiro de Natal, com a roupa mais apertada que eu tivesse, com a roupa mais vulgar que eu tivesse, e ele ia de terno, gravata, paletó e de mãos dadas. E eu digo que aquele posicionamento dele foi o que virou a minha chave. Ele nunca olhou para mim e disse: agora você não vai mais poder se vestir assim.
E um dia eu disse a ele: "Você não se incomoda de eu estar assim, você todo arrumado?" Ele disse: "Não, eu sei para quem eu estou pedindo. É ele quem vai Que fazer a obra." E aí passaram-se os meses, os meus filhos começaram a ir na igreja, mas eu não me rendia. Sabe aquela pessoa que está arisca, assim, vamos ver aonde que vai. essa história vai me levar. E aí tinha uma confraternização de jovens na igreja dele. E nesse momento a gente já era, daí nós nos resumimos a ser Uhum. namorados. Não tinha mais nenhum outro tipo de relação que é pecado. Aliás, nós estávamos, já tinha praticado, mas como ele estava cantando, eu havia dito agora não pode mais. E aí Você ele tinha disse, consciência. sim. Aí ele disse assim: "Olha, vai ter um congresso lá na minha igreja e eu queria que você fosse." Eu falei: "Olha, você já está exigindo muita coisa de mim. Eu não sei se eu vou nessa igreja, não. Você vai lá, você canta, você faz o que você quer." E aquela tarde eu fui visitada pelo Espírito Santo. Eu estava lá lavando as minhas coisas, eu disse: "Hoje eu não vou nessa igreja, não. Se é festa, o negócio vai estar mais diferentão ainda, eu não quero ir lá, não." E aí, de repente, como se fosse um pensamento, assim, uma voz ecoava na minha cabeça. Ele disse assim: "Hoje você vai na minha casa e você não vai como você quer, você vai como eu quero." Eu comecei a olhar para os lados e falei: "Meu Deus, agora eu fiquei louca mesmo." E aí eu dizia assim: "Mas quem está falando comigo?" E aquela voz dizia: "Hoje você vai na minha casa, mas você não vai como você quer, você vai como eu quero. É um novo tempo." Eu comecei a conversar, porque não me dava medo. Eu não tinha medo do que eu estava ouvindo. Eu disse: "Ah, é, então como é que eu vou?" Abri meu guarda-roupa e falei assim: "Eu não tenho nenhuma roupa para ir na sua casa do jeito que você quer ir. Nas minhas roupas aqui é tudo do jeito que você não quer nem ver, é o jeito que eu tenho com roupa." Uhum. Aí eu vi assim, dizia: "Abre aquela calça, lá dentro tem R$ 70." Falei: "Meu Deus, tá bom, né?" Abri a calça e quando tinha dentro do bolso R$ 70. "Agora você comprar uma saia preta e uma saia bordô." Eu olhei e falei: "Com R$ 70? Não, né?" Irmã Ivone, eu sei que a gente foi lá no Guadalupe, fomos minha mãe e eu, acho que minha mãe nem acreditava que eu podia estar indo com essa intenção numa loja. Cheguei numa uma loja de turco, aí eu vi uma saia de tafetá, eu tenho elas guardadas até hoje, eu não consegui me desapegar dela. Eu disse assim para ele: "Quanto é essa saia?" Daí ele olhou para mim assim: "Você quer pagar quanto?" Eu falei: "O mínimo que o senhor puder cobrar." Dele: 50. Só que eu falei assim, eu falei: "Bom, se é Deus quem está falando comigo, eu vou pagar R$ 70, porque ele não é Deus de confusão, ele não é Deus de mentira, ele mandou sair lá da minha casa, da fazendinha, eu vim aqui no Guadalupe e vai ser R$ 70. Daí o rapaz falou assim para mim: "Experimenta lá para ver se te serve." Parecia que tinha sido feita modelado. Eu disse: "Serviu." Ele: "Você não vai saber, eu tenho uma saia igual essa daí, bordô." Aí quando ele falou isso, meu coração acelerou, de uma forma que eu não sei explicar. Ele disse assim: "Não sei por que vou fazer isso, leve as duas por 70." Aí eu entendi que quem falava comigo aquela hora era Deus. Daí eu levei as duas saias. E aí eu não sabia que congresso, quando era festa, que tinha cor temática, que eles se vestiam. Eu nunca tinha vivenciado isso, né. Uhum. Aí eu coloquei a saia bordô, uma camisa branca. Quando eu cheguei na igreja, eu lembro que o Murilo estava lá no fundo da igreja, eu parecia a mulher mais linda do mundo, foi o dia que eu me senti. Acho que quando ele me viu entrar na porta, vestido daquele jeito, ele não acreditou, porque ele não imaginava. E era exatamente a cor da ornamentação e da roupa das meninas. Saia bordô e camisa branca. E aí o que acontece? Como ele participava do grupo, ele sentou de um lado da igreja e eu Uhum. me assentei sozinha do outro. Sim. E aí era uma mulher que ia pregar. E eu nunca tinha visto uma mulher pregando. Aí eu olhei e falei: "Não, era só o que me faltava. Eu já não posso usar mais as minhas roupas. Eu vim como eu escutei que era para eu vir, eu estou ficando louca, inclusive.
E agora ainda vou ter que ficar ouvindo uma mulher falando no meu ouvido. Era só o que me faltava para o dia 30 de agosto. E à medida que aquela mulher ia pregando, ela pregou Lucas 15, sobre a dracma que se perdeu. E ela dizia assim: existem mães que cultivam a palavra de Deus, que dizem que o filho é um projeto de Deus, que vivem para o filho executar esse projeto de Deus. Mas às vezes eles se perdem dentro de casa. Mas aí há mães que se colocam de joelhos, que colocam azeite nas suas candeias, e o Espírito Santo ilumina, e este Deus acha estas pedras preciosas aonde a mãe não pode chegar. Parecia assim que ela estava, eu e ela, dentro daquela igreja, e já não havia mais outra pessoa. Quando ela termina a palavra, ela disse assim: olha, hoje 12 almas vão se render aos pés do Senhor. Quando ela terminou a palavra, ela disse: alguém quer aceitar Jesus hoje? Aí eu pensei: será que eu vou lá aceitar esse Jesus? Aí eu olhei assim, contei 12 pessoas na frente, sentei no banco. Eu falei assim: olha que boba eu. Nem esse Jesus não quer nada comigo. Eu não tenho mais jeito. Eu não tenho mais solução. E o adversário é muito rápido, né? Ele chegava e ele: olha onde você foi, você acha que Jesus quer alguma coisa com você? Onde você fez? Você acha que Jesus quer alguma coisa com você? Aí a irmã ergueu a mão, ela falou assim: eu poderia continuar orando, mas não posso. Porque aqui há uma mulher de 28 anos que quem marcou um encontro com você foi o Espírito Santo. E a dúvida visitou o seu coração. Mas para você não ter mais dúvidas que o Espírito Santo está te chamando, Deus manda te dizer: antes de ser minha, você é dele. Irmã Ivone. Daí... Eu não sei se eu fui correndo, se eu fui me arrastando. Eu sei que quando eu me percebi, eu estava ali postas nos pés de Jesus. E daquele dia em diante, é por ele, é para ele, é com ele, eu sou dele e eu vivo em função dele. Posterior àquele momento, meu namorado disse assim: agora eu vou pedir para o seu pai para nós casarmos. Eu disse: menino, você é louco. Você vai não vai dar certo. Ele disse: não, a gente vai, eu vou conversar com o teu pai. E aí eu lembro que na ocasião, até como eu sou aqui do Fazendinha, tem aquela que agora já não é mais Planeta Pé, ali perto do terminal do Fazendinha. Sim. Atrás tinha um restaurante. Aí a gente marcou um almoço ali. E meu pai foi. Aí o Murilo chegou, né? Daí o Murilo olhou para ele e falou: começamos a almoçar, a conversar. Daí ele olhou para meu pai e falou assim: eu quero casar com a sua filha. Aí meu pai falou: você tem certeza? Se eu fosse você, eu não casava, porque não presta. Tem um filho de cada pai. Aí ele deu o meu histórico. Meu Deus. Ele passou o currículo. Aí depois ele olhou e disse assim: só que é minha filha, cara. Tá dentro da minha casa. Eu amo. Tenho os meus netos, que são a minha vida. E eu nunca vi minha filha feliz, cara. Eu sempre vi minha filha quebrar a cabeça. Eu sempre vi minha filha chorando. Eu sempre vi tudo dar errado na vida da minha filha. Então, se você vai fazer minha filha sofrer de novo, deixa ela na minha casa. Aí o Murilo disse: não, seu Basílio, eu me comprometo com o senhor que eu vou fazer a Verônica feliz. E que eu vou dar uma família para ela, que eu vou restaurar a vida dela com Deus, porque a gente vai viver um novo tempo. Meu pai disse: se você quer esse desafio, eu só posso abençoar. E aí a gente começou, foi muito difícil, a gente casou no casamento comunitário, lá na Baixada do Atlético. Meu sogro, com o time contrário, foi revoltado naquele estádio, que ele não ia pisar lá. Nós não tínhamos dinheiro para festa, e um deu a maionese, meu pai deu a carne, o outro deu o bolo. E aí nós nos casamos, e aí naquela época, em 2014, a música que era muito em alta era O vento balançou meu barco em alto mar. E aí a minha filha aprendeu a cantar. Aí ela tinha um cabelo bem ralinho, a gente fazia um monte de coisinha assim, e ela dizia: vovó, shh,
vamos cantar uma musiquinha, vovó, para Jesus? Daí ela apanhava a mãozinha assim, o vento balança, e cantava. E a minha mãe começou a se apaixonar pelo evangelho através da vida da Ana Laura. Por isso que o Ministério Infantil, ele é a porta de entrada de muitas pessoas. Aí a minha mãe ia na desculpa de ver a Ana Laura, na expectativa de ver a Ana Laura cantar, e aí a palavra dele foi alcançando, Sementinha. foi levando. E aí nós havíamos nos convertido em outro ministério, e aí o Senhor disse para mim, é tempo de mudar de casa. Eu me apaixonei pela Bíblia, eu me batizei junto com meu esposo, nós nos batizamos juntos no mesmo dia 16 de fevereiro de 2015, só nós dois, nos batizamos ali no Passaúna de Araucária. No dia que eu me batizei, o Senhor me batizou no Espírito Santo, a hora que o pastor me levantou da água. E o Senhor me fez uma promessa, que Ele colocaria uma nova palavra nos meus lábios e que Ele levaria eu a lugares que eu não imaginava. E hoje eu estou aqui sobre essa palavra. É Ele quem cumpre, é Ele quem me direciona, é Ele quem me leva. É como Moisés, se Ele não for comigo, eu fico na minha casa, porque eu quero estar em comunhão com Ele. E assim, os meus filhos começaram a se envolver na igreja, o meu filho se batizou, a minha filha começou a participar dos movimentos. E aí o Senhor disse, é tempo de mudar a casa de oração. E aí nós fomos fazer uma campanha no monte. E ali no Monte do Flamboyant, houve uma época que não tinha casa, agora tem várias casas na frente, né? Naquela época eles estavam mexendo na fundação. E eu trabalho na área social e naquela época eu trabalhava como morador de rua. E aí eu estava subindo para o monte e um menino falou, ei, irmã, mas bem alto assim, né? Eu disse, diga, moço. Ele, eu te conheço. Eu pensei, ou ele me conhece no meu serviço, ou ele já me viu em alguma igreja, as duas possibilidades. Eu falei, ah, é, você me conhece? Ele, conheço. Eu falei, você me conhece da onde? Ele disse assim, da igreja. Eu falei, ah, que bênção, que bom. Ele falou, não, mas eu nunca te vi na igreja, mas eu sei que você é da Assembleia. Eu falei, não, moço, eu não sou da Assembleia. Eu disse do ministério que eu era. Ele disse assim, então vai, porque Deus já falou para você que Ele está morando na sua casa. Irmã Ivone, quando ele falou isso, eu falei, meu Deus. Daí nós subimos ao monte, e aí eu falei, comecei a orar ao Senhor, orar, e eu dizia, Deus, eu não quero dar um passo se não for na sua direção. E aí eu disse assim, Senhor, se o Senhor está mesmo nesta direção, eu quero fazer um pedido. Ilumina esse monte, Deus, a ponto que a gente desça sem lanterna e que a gente não trupique, que a gente não caia. Parecia que a lua tinha ido refletir na água. Nós descemos todo mundo. Quando nós chegamos na beirada da rua e olhamos para trás, tinha um breu. Foi a luz só até a gente sair mesmo. Aí eu olhei para o meu marido e disse, amor, eu acho que Deus está mudando a gente. Eu acho, né? Como a gente é falho, né? Aí na época nós vendíamos picolé na rua. E eu tinha uma agenda bem extensa de ministrações, né? E aí eu vendendo com o carro, e tinha um Corsa, com aquele bocudo para fora, né? É o carro do picolé, 6 picolé de fruta, R$2, 6 picolé de leite, R$3. E eu fui vender ali na Vila Rigoni. Ali um pouco veio uma irmãzinha, Benedita, que eu falo que é minha mãe na fé. Aí ela veio na porta do carro, ela, irmã, mas eu nunca tinha visto ela. Você é crente? Eu falei, graças a Deus, irmã. Ela começou a falar, e o carro falando o que eu estava vendendo. Ela falou, irmã, você está vendendo o quê? Eu falei, picolé, irmã. Dela, ah, você está vendendo? Eu falei, sim, senhora. Eu falei, a senhora quer? Ela falou, não, irmã, não quero picolé não, nem tem dinheiro. Eu falei, ah, irmã, então que Deus te abençoe. Tipo, irmã, então me deixa trabalhar, né? Ela disse assim, mas irmã, a senhora não está entendendo por que eu vim aqui? Eu falei, não estou entendendo por que a senhora veio aqui. Ela falou, estava dentro da minha casa, e quando escutei seu carro lá longe, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Eu falei, ah, irmã, que bênção.
Ela disse assim, o Espírito Santo falou, Deus falou comigo, irmã, e ele falou que está tempo da senhora mudar de ministério, mudar de casa de oração. E ele mandou me fazer um convite para a senhora. Eu falei, então faça, mas eu queria ganhar tempo, né? Ela disse assim, vai ter congresso do Círculo de Oração na minha igreja, irmão, eu sou 33 anos daquela congregação. E é esse sábado, irmã, isso era uma sexta. Vai lá, irmã, que Deus tem uma palavra e um encontro com você. Aí eu disse, irmã, eu vou. Aí eu virei a esquina e falei, vou nada, eu já tenho agenda, não posso ir lá. Mas tá bom, né? Eu falei, bom, Deus está no controle. Quando eu estava no sábado, pronta para ir para Colombo, para atender a agenda, o pastor me liga. Fala, irmã Verônica, a senhora já está a caminho? Eu disse, não, senhor, estou saindo de casa. Ele disse, graças a Deus, irmã. Pois é, a irmã do Círculo de Oração, Jesus recolheu ela, agora às 5 da tarde. E vai ter culto, vai ter velório de corpo presente na igreja. Nós não sabemos a hora que o corpo vai chegar, como ela morreu há pouco tempo, né? A gente vai deixar a igreja organizada, então o culto foi cancelado. Irmã Ivone, falei, eu que não vou mais teimar. Aí fui para Vila Rigoni. Cheguei na Vila Rigoni, daí elas estavam com um vestido preto, um bolero pink. Sentei lá no último banco. Uma irmã era lá de Foz do Iguaçu. De repente ela saiu. Lá no último banco ela. Deus te trouxe aqui. Eu falei, meu Deus do céu, até no último banco, Jesus. Eu disse, é verdade, irmã, Deus me trouxe. Ele está pondo as suas estacas aqui. É um novo tempo para a sua vida. Eu falei, amém. Aí eu entendi que não adiantava mais eu ir para lugar nenhum, porque o Senhor queria eu ali. Aí tá. Começamos a ir, começamos a visitar, conversamos com o pastor, na época era o pastor Elias, Pardinho. Aí uma assembleiana na minha família disse assim, vai não. Não vai. Para você lá não tem jeito. Não é casa para você lá. Você é adúltera. Meu Deus. Você tem um filho de cada pai. Não vai não. Porque não vai dar certo. Só que aí o Espírito Santo falava, você vai sim. A casa é minha. Você foi. Eu faço nova todas as coisas. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E aí nós fomos. E foi em Vila Rigoni que Deus alcançou minha mãe desceu as águas batismais. Hoje a minha mãe trabalha no círculo de oração, é secretária, vai ministrar a palavra, porque me contaram quinta-feira, ela não me contou, e Deus fez uma grande obra. E aí, dentro de todo esse cenário, havia um coração que não havia se rendido ainda ao Senhor, que foi o meu pai. E aí, isso tudo foi muito rápido. Em uma questão de 2 anos, o Senhor fez assim na nossa casa. Uhum. Aí meu filho se batizou, meu filho hoje é músico da orquestra, saxofonista. Minha menina está crescendo, se batizou ano passado, dia 15 de outubro. E aí, em 2019, num confra das irmãs, o meu tio veio a falecer. E minha tia me ligou, nós saímos no culto, né? Porque daí a gente foi dar apoio para a família, porque ele tinha tido uma queda de nível de 11 metros, deu falha no equipamento de segurança e ele faleceu. Aí nós fomos no Hospital do Trabalhador, e quando o caixão foi saindo, o meu pai bateu assim no caixão. E falou assim, tchau, mano, eu nunca mais vou te ver, porque você conseguiu a salvação. Mas eu, quando eu morrer, eu vou direto para o inferno. Para mim não tem mais jeito. Falei, Senhor Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Ele não sabe o que diz, Pai. Não atribua a ele essa culpa. E fui repreendendo, porque ele também estava no calor da emoção. Sim. Era o irmão que estava ali, né? E aí o que acontece? O meu pai começou a ver que Deus havia mudado a minha história. Que Deus havia colocado uma palavra diferente nos meus lábios, que Deus havia feito uma boa obra. Aí ele mudou de identidade. Aí aonde eu ia pregar, ele ia junto. Daí quando ele chegava na igreja, com a cabecinha bem branquinha, cheirosinha, qual é seu nome? Eu sou o pai da pregadora. Disse, pai, o seu nome é Basílio? Não, eu tenho muito orgulho de você, filha. Muito orgulho. Você é o orgulho do pai todinho. E ele era o meu maior evangelista. Minha filha prega, Deus fez uma obra. E aí um culto que eu fui com ele, eu preguei, ele foi comigo, eu falei para a igreja,
E se Deus dependesse só de você? Não houvesse pastores, porque a gente às vezes delega às outras pessoas a responsabilidade de levar o evangelho. Quando a Bíblia diz, ide por todo mundo quem tem fôlego de vida. Sim. E eu disse, irmão, então pega esse desafio para você. Amanhã, quando o Senhor te despertar, se Ele te der a oportunidade de vida, fale a alguém que Jesus é poderoso, fale a alguém que Jesus cura, fale a alguém que Jesus liberta, porque Jesus tem esse poder. No dia seguinte, eu estou no meu trabalho e meu pai me liga. Filha, eu fiz o que você falou lá no culto. Eu peguei uma moça no Uber, ela estava triste, estava com crise de ansiedade. Eu disse para ela que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus... Ai, que bonitinho, tão lindinho me contando. Ele disse, ai, que bênção, pai. Eu falei, ele pode fazer isso na sua vida também. Daí ele mudava de assunto. E aí ele começou indo, frequentando, se sentindo parte. Aí chegou o Covid. Aí quando chegou o Covid, o decreto era assim, tem pressão alta morre, diabetes morre, asma Obesidade. morre, obesidade morre, tudo morre. E a minha mãe tem tudo, só não é obesa. A minha mãe tem asma, a minha mãe tem pressão alta, a minha mãe é diabética, a minha mãe tem tudo. E aí pessoas do nosso meio começaram a falecer. O Senhor recolheu o nosso pastor, na época, o pastor João Nazário. O Senhor recolheu a avó de uma amiga nossa. Então, pessoas muito próximas de nós começaram a ir a óbito em decorrência da pandemia. E aí, o Covid entrou na minha casa. E aí, a minha mãe pegou. E o desespero foi muito grande, minha avó. E aí, o Senhor recolheu o pastor na sexta-feira, o pastor João, ele foi sepultado no sábado. Na segunda-feira, minha mãe acordou com a língua toda, língua geográfica, não sei se já ouviu falar, a língua dela estava toda pintada. E aí ela fazia assim, eu não vou aguentar mais. Eu acho que agora eu vou morrer. E eu falava, sangue de Jesus tem poder, não deixa minha mãe morrer, Senhor. Coloquei ela no carro, levei ela no Onix da Mateus Leme. E aí o Senhor operou lá, e aí a mulher falou, ela tá com Covid. Eu falei, não sei. Aí levaram a gente lá para um consultório, e muita gente em maca, e gente no chão, e gente daquele terror que tava a saúde, né? E aí uma médica chamou a gente, e aí a gente começou a conversar com aquela médica. Daqui a pouco a minha mãe, ela já não estava mais com raciocínio de forma, sabe, certa. Ela falava coisas totalmente aleatórias. Ela olhou para a médica e falou assim, o meu pastor morreu de Covid. Daí ela falou, dona Laurentina, faleceu? Aham, ele faleceu lá no evangélico. E elas começaram a conversar, e tinha um raciocínio lógico. Ela, como é o nome do seu pastor? Eu trabalho lá no evangélico. Daí minha mãe falou, João Rodrigues Nazário. Eu que testei o óbito dele. Eu falei, Jesus? Aí ela disse assim, ele não morreu, não, dona Laura, ele cria em Senhor, ele foi salvo, ele foi esperar o Senhor vir buscar naquele grande dia, ele descansou em Deus, né? O Senhor que decide os nossos dias. Aí ela falou para mim assim, a sua mãe precisa fazer uma tomografia de pulmão. Aí no Onix da Mateus Leme não tinha que ir lá no Onix da Batel. Como a minha mãe é diabética, ela ia fazer quadro de hipoglicemia. A pressão ia subir e ia internar. Aí eu assinei um papel de responsabilidade e o medo de assinar aquele papel. Que eu estava responsável em não esperar a ambulância, que eu levaria a minha mãe no Batel, faria o exame e levaria a minha mãe para análise clínica na Mateus Leme. Mãe Ivone, acho que eu nunca orei tanto num caminho como eu orei aquele dia. Falei, Jesus, me cobre com o teu sangue, não recolhe ninguém no meu carro, não deixa ninguém morrer aqui. Senhor, é tua serva. E fui orando, e voltei orando. Quando eu voltei, a médica falou, não, deixa tua mãe entrar aqui. Eu olhei para ela e falei, mas a minha mãe quer bater. Ela falou, não deixa, coloca sua mãe lá do outro lado da rua. Não deixa ela entrar. Eu falei, bom, se ela que é médica tá me falando isso, pois eu vou levar a minha mãe. E bem na frente do Onix da Mateus Leme, tem um estacionamento que tem um deck de madeira. Coloquei minha mãe na cadeira e falei, mãe, a senhora não se mexe daqui. Falei, a senhora não levante daí, porque a rua é movimentada, eu vou ali pegar a receita do remédio da senhora e eu já volto. Mas eu estava preocupada porque ela estava bem
fora da realidade, né? Eu entrei, ela falou assim, a sua mãe está no 11º dia do Covid. Se você deixar a sua mãe aqui, você volta a buscar ela dentro de um saco morto. Aí eu olhei para ela. Ela falou assim, eu não sei por que eu tô fazendo isso. Mas eu não sei te explicar, ela falou, mas eu vou fazer. Ela falou, você tem dinheiro para comprar remédio? Eu falei, doutora, se não tiver dinheiro, a gente parcela no cartão. Se o cartão não tiver saldo, nós vendemos alguma coisa dentro de casa. É vida, é a prioridade. Eu falei, tudo que ela precisar tomar, a senhora prescreve aí. Aí ela disse para mim, se tiver febre, não traga. Se tiver fala atrapalhada, não traga. Se tiver fraqueza, não traga. Se tiver pensamento confuso, não traga. Compre um aparelho de saturação e só traga ela aqui se a saturação dela for inferior a 60. Senão, daqui 3 dias a sua mãe vai levantar. Diante de Deus, mas eu levei ela. Aí eu fazia tudo o que me ensinava, suco, chá, os remédios, né, que a médica havia prescrito. No 3º dia, minha mãe levantou. Que bênção. Daí, nesse meio tempo, o pastor Alex foi nos visitar, que era o nosso pastor congregacional. E aí ele foi visitar minha mãe, foi fazer aquela visita pastoral, né? E o meu pai sentou do lado dele. E o meu pai ainda não havia se voltado, né? E aí nós conversando, contando todo esse processo, né, de que Deus tinha feito a obra, que a mãe estava de pé, ela tinha ficado com 55% do pulmão afetado, que ela estava com pneumonia. Meu pai deu um pulo do sofá. Aí o meu pai deu um pulo do sofá e as lágrimas escorreram no olho dele. Aí o pastor Alex olhou para ele e disse assim, que foi, irmão Basílio? Ele falou assim, quando o Covid entrou na minha casa, eu falei com o Senhor. Fazia muitos anos que eu não falava com ele. E eu disse para ele que se ele não deixasse a minha mulher morrer, eu daria um testemunho na igreja. Mas eu não sou digno de pegar aquele microfone, porque eu sou pecador, porque eu sou todo errado. E ele foi falando tudo o que ele era. O pastor Alex pulou do sofá e falou, seu Basílio, o seu advogado está vivo, o seu pai está vivo. O senhor tem vontade de voltar em comunhão com Jesus? E meu pai disse, eu tenho. Isso foi dia 1º de maio. No dia 14 de agosto de 2021, nós ainda estávamos em cultos de 2 períodos. No 2º período era Santa Ceia, o pastor me deu a honra de estar ministrando naquela noite. E quando terminou o culto, eu pude ver o meu pai com o cálice do sangue, com o corpo de Cristo. Sim. E ele dizendo, agora eu também sou crente. E aí ele queria todo dia um terno, e ele queria ser o bam, né? Assim, agora eu sou daqui. E eu nunca vou esquecer, eu que dei o primeiro terno dele, um terno azul marinho. E aí os irmãos colocaram, porque a gente já é uma família, Sim. né? Nós estamos ali há muitos anos. E aí o irmão Cláudio colocou assim, não esqueça de mencionar o quanto o irmão Basílio tá bonito. E aí o recado foi para a tribuna, e aí o presbítero Rafael disse, e nessa noite a gente não pode esquecer de dizer o quanto o irmão Basílio tá bonito. Irmã, aquilo para mim eu acho que valeu mais que qualquer coisa, porque ele ficou muito emocionado. E aí meu pai passou da paz do Senhor, a falar que Deus havia salvado a vida dele, a ter comunhão com Cristo, deu uma Bíblia com letra jumbo para ele. E meu pai era caminhoneiro. Todas as vezes que ele chegava em casa e amanhecia, ele punhava a canequinha dele de café e ele lia a Bíblia. Ele leu muito a Bíblia dele. E aí, dia 17 de maio de 2022, ele trabalhava, né? Ele foi direcionado a pegar uma carreta para ir buscar uma carga de alho e azeite
lá em Mendoza, divisa com Chile e Argentina. E nessa viagem aconteceram coisas, né? Muitas coisas. E uma das coisas que aconteceram foi que o sider do caminhão quebrou uma trave e meu pai pôs a mão assim na frente do braço, para não bater na cabeça. E o sider fraturou o punho dele na mão esquerda, que era cirúrgico. E a empresa não mandou outro motorista. Meu pai dirigiu 2.000 quilômetros com o braço engessado daqui até aqui. Quando ele chegou na província de Eldorado, na Argentina, o caminhão estourou a caixa de câmbio. E aí ele teve que ir atrás de guincho, e aí ele ficou parado num posto de gasolina, né? E as nossas orações eram: Senhor, que ele não mate ninguém, né? Porque ele estava numa estrada, né? E a gente sabe que o cansaço vem, e aconteceram muitos livramentos com ele. Que ele não mate ninguém, que ele não se envolva em nenhum acidente, né? Que ele não tire a vida de uma família. E essa sempre foi a nossa petição para Deus. Então o caminhão ficou no posto, e aí ele começou a ligar para nós só de chamada de vídeo. Ele dizia assim: filho, o pai está muito cansado. O pai dá 10 passos, o pai não tem mais fôlego. Se eu tiver sentado, tá tudo bem. Mas se o pai andar, não consigo. E aí no dia 6 de junho, ele ligou para minha mãe e disse, ele chama minha mãe de Feinha. Feinha, eu passei mal e eu tive que vir no postinho. Mas tá tudo bem. Porque ele tinha preocupação com ela ficar nervosa. E ele não tinha, que era de nossa ciência, nenhum problema de saúde. Ele dizia assim: mas eu tô bem, eu só vou tomar uma injeção, mas eu tô bem. E aí eu cheguei do culto, eu havia ido ministrar lá em Campo Mato. Quando eu cheguei do culto, a minha mãe falou assim: teu pai passou mal e foi pro postinho. E eu vejo a mão de Deus tirando o entendimento da minha mãe. A hora que a minha mãe falou isso e eu entrei no quarto, o Espírito Santo falou assim: e eu vou recolher. Aí eu gritava e chorava, porque a irmã Ivone, eu tinha 36 anos, eu deitava no colo do meu pai, eu beijava meu pai, eu tinha uma relação de paternidade muito bem estabelecida. E aí eu chorei a noite inteira. Meu marido falou assim: eu não entendo por que você está chorando, amor. Sua mãe está tranquila. Eu falei: meu pai não vai voltar mais, amor. E aí na manhã seguinte, meu pai ligou para ela. Ele falou assim: Feinha, decidiram aqui que eu vou fazer uns exames mais, né? Como eu não sei o dia que o caminhão vai ficar pronto, para eu não ficar lá no relento e tal. Então eles vão ficar aqui cuidando de mim e vamos levar para outro hospital, mas eu tô bem, não é nada grave. Preocupado com a esposa. Você não precisa se preocupar comigo, que vai tudo bem. Só ore por mim, porque eu confio muito nas tuas orações. E a minha mãe tinha paz. E o cenário já era todo levando para isso. E aí ele me ligou. Ele falou: você está perto da sua mãe? Eu falei: não, pai. Ele falou: filha, o pai não está bem. O pai tem um problema sério do coração nos exames. Eles estão levando o pai para o hospital. Eu acho que eu vou para a UTI e vai precisar vir alguém até a Argentina, filha. E eu estou contando com você. Aí, na segunda-feira, nós estávamos na hora do almoço, o telefone da minha mãe tocou. E ela era o número do meu pai, só que ele já não era mais meu pai que estava falando. Era um médico. Sou médico, sou doutor Luiz Fábio, sou responsável pela UTI. Seu Bacílio deu entrada e nós precisamos de um familiar urgente acá. E aí começou-se um processo. Para entrar na Argentina, precisa ter uma carteira de identidade emitida nos últimos 10 anos. E no contexto final da história, ninguém tinha o documento emitido em tempo hábil. Só eu que tinha. E aí
diante disso, só eu que poderia ir para a Argentina. E aí na nossa congregação tinha uma irmã que eu não tinha contato, era uma irmã que tinha recém-chegado na Vila Rigoni, que era venezuelana. E aí o Espírito Santo me trouxe ela em memória. Eu disse assim, liguei para ela, contei, né, que meu pai estava no hospital, que a gente não tinha informações de qual era o quadro clínico dele, que se eu fosse lá na casa dela, ela faria essa interlocução para nós de dizer como meu pai estava. Ela disse, claro, irmã, venha cá, eu faço. E nem nós fomos, eu pedi o endereço dela, que não sabia onde ela morava, e eu fui até a casa dela. Aí ela ligou para o hospital. A expressão facial dela era preocupante. Sim. Mas ela não disse nada. E aí, quando ela desligou o telefone, ela disse, eles estão pedindo para que um familiar chegue lá o quanto antes. Aí eu olhei para ela e disse assim, Estânia, você iria comigo para a Argentina? E ela falou, quando? Eu falei, daqui 15 minutos. Ela me olhou assim. Aí ela falou, se você precisa que eu vá com você, eu vou. E daí fomos 2 motoristas da empresa que meu pai trabalhava, a Estânia e eu. Foram 18 horas. Aí eu cheguei lá às 4 da manhã. No meio do caminho eu senti assim muito forte que meu pai iria morrer. E aí nós fizemos um clamor muito forte. Eu dizia, Deus, o Senhor é o dono da vida, o Senhor é quem tem a chave de tudo. Mas uma coisa eu te peço, Senhor, não deixe ele morrer antes de eu chegar até lá. Eu quero que ele não se sinta que ele morreu abandonado naquela cidade. E nós oramos. E quando deu 4 horas da manhã, a gente conseguiu fazer a migração e chegamos no hospital. Quando nós batemos na porta da UTI, a médica falava, eu não entendia, porque era outro idioma. Sim. E aí a Estânia que entendia. Aí eu dizia, Estânia, como que ele está? Ele está bem, irmã Verônica. Eu dizia, mas Estânia, o que ela está falando? Ela está contando como ele chegou cá. Eu disse assim, Estânia, mas o que eu faço? Ela disse, vai ver seu pai. Aí eu disse para a moça, eu posso ver meu pai? Ela disse, pode. Aí ele estava no último leito. Ele estava com aquela máscara de BIPAP. Quando ele escutou o som da minha voz, as perninhas dele balançaram. Ele dizia, Mirra chegou. Mirra chegou. Ele não era, mas ele era louco de brincalhão, assim, sabe? E aí a enfermeira veio e falou, seu Bacílio, bem que o senhor disse para nós que quem viria cá era a sua irra. Aí ele disse, Mirra, muito valiente. Mirra, mi amore. E aí ele perguntou de todo mundo, ele perguntou do passarinho, ele perguntou do cachorro, ele perguntou por que caminho eu tinha ido, quem eram os... Ele estava extremamente lúcido e fez planos. E aí ele olhou para mim e disse assim, você foi a realização do meu amor, filha. Nunca nenhum homem vai te amar igual eu te amei, filha. E eu olhei para ele e falei, pai, o senhor tem paz com Jesus? Ele disse, tenho. Ele mora aqui dentro de mim. Aí eu passava a mão no peito dele. E aí em pensamento eu falei assim, Espírito Santo, será que ele sabe que eu amo ele de forma tão intensa como eu amo? E aí a lágrima escorreu no meu olho, ele dizia assim, não chore, o pai está muito bem, o pai não tem dor, o pai está bem, filha. E eu dizia assim, Deus, ele sabe que eu amo ele. E era só a minha pergunta que eu tinha aquela hora. E aí quando eu saí da UTI, eu nunca vou esquecer, eu saí e ele cantava, Mirra, me ama, Mirra, me ama. E aí eu entendi que era Deus dizendo, ele sabe do teu amor. Às 2h15 daquele dia, o Senhor recolheu o meu pai. E eu segurando a mão dele no último suspiro. Ele olhou dentro do meu olho e disse, eu tenho paz.
E o meu pai passou a estar com Cristo. Aí me coube a missão de trazer o corpo do meu pai sem vida para o Brasil. E no meio do caminho, muitas pessoas se solidarizaram, contaram a história dele, que onde meu pai chegava não tinha tristeza, que onde meu pai chegava ninguém tinha fome, que onde meu pai chegava tinha alegria nos postos. Um rapaz até me ligou e ele disse assim, quantas vezes que eu não tinha o que comer, o seu Basílio sempre tinha, ele era um homem muito farto. E dentre muitas mensagens que eu recebi de uma pessoa que professa a nossa fé. E ela disse assim, cadê teu Jesus? Que cura e não curou teu pai. Que salva e não salvou teu pai. Aí eu mandei um áudio e disse, olha, curar Jesus podia ter curado mesmo meu pai. Eu creio nisso. Mas ele não quis. E ele ainda assim continua sendo Deus. Mas salvar o meu pai, isso ele fez. Salvar o meu pai, ele salvou. E o meu pai hoje, eu sei que um dia ele estará em um lugar onde fluem os rios de vida, que não vai ter morte, não vai ter tristeza, não vai ter mais dor, não vai ter mais choro. Salvou e guardou. E aí, irmã Ivone, daquele dia em diante, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de dizer a alguém que tem uma promessa, porque eu me recordo de quando eu tinha 10 anos, que um dia eu cheguei na casa da minha avó e a minha avó disse assim, Laurinha, Deus disse que vai salvar todos os meus filhos. E Deus salvou, irmã. Já foram recolhidos 3, mas Deus salvou e levou. E até hoje eu sinto muitas saudades dele. Saudade fica, muita saudade, muitas lembranças, mas uma gratidão muito grande pelo que Deus me permitiu viver. E eu posso dizer que teve dias que eu fui pregar gemendo, teve dias que eu fui pregar chorando. Com certeza. Tem dias que a gente vem que é só a graça dele mesmo que nos sustenta, que a gente vem dizendo, hoje é o último culto que eu vou pregar, hoje é o último culto que eu vou louvar, hoje é a última vez. Mas aí a gente escuta um glória lá, um aleluia aqui. Alguém chega e diz, irmã, aquele dia a senhora orou por mim e Deus fez um grande milagre. Bem assim. E eu sirvo a ele por isso. E o Deus vai sustentando. A tristeza vem. A minha saudade, né, vai ficar, não sai, a saudade cada dia aumenta. Mas Deus sustenta. Porque nós sabemos que isso um dia tudo vai acabar, nós vamos se encontrar. Nós não somos daqui, né? Não, nós somos de passagem. Nós somos forasteiros dessa terra. Sim, nós estamos de passagem aqui. E uma hora tudo acaba. E aí, meu papaizinho cumpriu-se a promessa. A salvação entrou na minha casa e ela vai entrar na casa de muitos ainda. Eu creio em nome de Jesus. E para não dizer que ele o ontem ele fez e agora ele não faz mais, aquele dia eu não pude vir, porque eu estava com muita dor. E o médico havia dito que eu estava com uma inflamação na coluna e que ia se alastrar para os meus ossos e que eu ia perder o movimento. E eu fui em um culto e eu dobrei o meu joelho e eu disse, Deus, eu acho que eu vou aguentar levantar daqui não. Porque a dor era muito, 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 muito forte. E aí Deus toma uma irmã lá do outro lado da igreja. Irmã, parecia não, é só Deus mesmo quem faz as coisas, né? Ela veio exatamente aonde doía, que era aqui. Aí ela começou a bater. Cada batida que ela dava era um grito na minha alma. Eu dizia, Senhor, ai, Deus, tem misericórdia. Ai, e eu suava gelado, com o meu joelho dobrado. Eu falava, Senhor, tem misericórdia, Deus, não deixa ela bater. Ali um pouco ela começou, abre aqui, costura aqui, sutura aqui, amarra aqui. E ela começava, e ela batia.
E ela batia, aquela dor, aquela dor, aquela dor. E eu queria gritar de dor. Dali um pouco ela falou assim, aperta, agora pode fechar. E ela fez, shh. Quando ela fez, shh, e fechou, nunca mais doeu. Então, irmã Ivone, se eu hoje posso dizer algo a alguém que edifique, é dizer, não desista da sua casa. Amém. Ainda que doa, a salvação vai entrar lá. Amém. E Eu Jesus creio. curou ontem, Jesus cura hoje, e Ele vai curar enquanto, até que Ele venha. Verdade. Dói? Dói. Dói. É uma vida eximida de dores, de aflições? Não. Mas sofrer com Ele é muito melhor. É bem melhor. E esse é o meu testemunho para que o nome do Senhor seja engrandecido. E hoje eu sou casada há 10 anos e eu sou aquela pessoa que eu disse no começo, porque nenhuma condenação há para nós que estamos salvos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, Verônica. Amém, irmã A Ivone. Verônica testemunhou aqui a cura dela, né? O último, nós fizemos uma marcação para gravarmos o vídeo com ela, faz 15 dias? Isso, Uma mais ou semana, né? menos. Faz mais ou menos 15 dias, e ela passou mal, foi para o pronto-socorro, né? Estava lá tomando soro, e eu liguei para ela, me arrumando já para vir gravar, ela me contou que estava passando mal. Gente, fazer uma gravação dessa não é fácil, né, Verônica? Não. É uma guerra espiritual, porque nós estamos aqui para edificar vidas, e edificar vidas custa. Custa lágrimas, custa choro, porque tem uma mãe orando atrás de nós aqui, né? Ela trouxe o testemunho para edificar a vida, mas através disso aqui teve uma mãe, tem uma mãe orando. Tem, minha E quantas Pilar, mães que estão orando pelos filhos? Quantos que estão pedindo pelo pai, o pai pedindo pela esposa, Sim. né? E é assim que Deus faz. A mãe ora e Deus leva um testemunho, uma pregação, quem sabe, para que o filho ou um da família venha se converter. E é por isso que nós estamos aqui para edificar vidas. E você que ouviu esse testemunho, se inscreva no nosso canal, nos ajude a derramar na vida de alguém que está precisando ouvir um testemunho desse aqui. Compartilhe, dê o seu like, nos ajude para que esse canal venha crescer. Amém. E viemos ganhar mais vidas para o Senhor. Verônica, você tem mais alguma coisa para falar? Jesus é maravilhoso. Ele cura, salva, liberta, transforma e Ele vai alcançar a sua casa e a sua vida. E Jesus ama você. A Verônica vai estar orando e logo em seguida por mim, por você e por nós. E que Deus, eu quero te agradecer. Amém, irmã. Que Deus te abençoe grandemente a tua vida, a tua trajetória, o teu ministério. Verônica prega a palavra. Que Deus, onde você for, portas possam ser abertas para você atravessar e levar a palavra do Senhor. E agora a Verônica estará orando e nós estaremos encerrando esse vídeo aqui. Pai, que esta tarde, Senhor, ela não Sim, foi Deus. marcada por mim, nem tampouco pela irmã Ivone. Eu Eu tenho Jesus. convicção, Senhor, que este tempo foi Sim, meu marcado Deus. pelo Senhor. Muito antes, Pai, deste projeto Sim, descer ao Jesus. coração da irmã Ivone, ele já havia sido Sim, meu Pai. projetado e planejado por ti, Verdade, Jesus. e estando a tua serva disponível a trabalhar para o teu reino, o Senhor a deu Sim, meu Deus. estratégias para que fizesse isso. Sim, Jesus. Pai, eu tenho por certo que no altar da vida da irmã Ivone, Pai, ela apresenta os seus filhos, ela apresenta a sua casa, há petições que só o Senhor, Deus, tem poder para fazer. Pai, é em teu nome, Jesus, que eu te peço. Alcança o altar de oração da irmã Ivone, alcança os filhos que a apoiam nesta obra, Senhor. Alcança-os de perto, alcança-os de longe. Senhor, nós não podemos mensurar aonde este vídeo chegará, Pai, mas aonde ele chegar, Pai, que se houver uma mãe, uma avó, uma esposa, um filho, uma filha, Senhor, que tem clamado a Ti para que a salvação entre naquela casa, que tem clamado a Ti para que o Senhor
cure, que tem clamado a Ti, Papai querido, porque não tem entendido os processos a qual o Senhor tem nos submetido, Verdade, que a Jesus. Tua graça os alcance, que o Teu poder os fortaleça, Pai, para que possamos saber que Tu és aquele que abre caminhos no meio do deserto. Tu és aquele que não abandona um filho teu. Tu és aquele, Senhor, que de forma alguma rejeitará aquele que vem à tua presença. Pai, que as tuas bênçãos, as tuas misericórdias que se renovam a cada dia e a tua graça alcance cada vida, Senhor, e que mais pessoas, Pai, possam testemunhar daquilo que o Senhor tem feito, Pai, na vida daqueles que creem e confiam em Ti. Abençoa os Teus filhos, é a minha oração e eu a faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Que Deus abençoe. abençoe a tua casa, a sua família. E fique conosco nesse canal. Que Deus te abençoe, Jesus te ama e nós também te amamos.